pera, maçã, cenoura, azeitona no palito. O que esses três elementos têm em comum? Calma que eu vou te explicar até o final desse vídeo e vai te ajudar demais aí. Mas antes, já deixa a sua curtida, já começa a me seguir, já se inscreve aqui no canal. Vamos juntos levar aí as informações de qualidade para o máximo de pessoas possível. Então, todas as vezes que você interage, curte, se inscreve, ativa o sininho, você me ajuda aí na divulgação dessas informações que são de qualidade. Calma, isso aqui não é uma salada mista, eu não tô brincando de salada mista, eu trouxe aqui um assunto bem sério. E esses elementos aqui eu trouxe para te mostrar como que acontece o acúmulo de gordura no seu corpo. Como é o formato do seu corpo? Você vai identificar ao longo desse vídeo, eu vou te explicar o que cada um desses elementos o que eles correspondem, o que eles significam, o que a gente precisa fazer, os cuidados e algumas dicas aí importantes para você implementar na sua vida, para que você consiga minimizar principalmente o risco de doenças. Então vamos lá. O primeiro deles é a pera. A pera, aspecto tipo pera. Vamos visualizar aqui. Então imagina que isso aqui é um corpo, tá? Então aqui a gente vê um acúmulo de gordura, principalmente na parte de glúteos e pernas, tá? Essa aqui é uma gordura ginoide, que a gente chama. Então é uma gordura que está muito correlacionada com mulheres. E ela tem muito a ver com fatores hormonais, com a genética, né? Percebe aí que às vezes tem famílias, né, que tem a mãe, a filha, a neta, com esse aspecto aqui de pera, com essa composição corporal tipo pera. Essa aqui, esse acúmulo de gordura, nem é dos mais perigosos, mas a gente precisa cuidar, porque tudo que é em excesso faz mal pra gente, faz mal pra nossa saúde. E a gente precisa sempre priorizar a saúde e qualidade de vida acima de tudo. A estética eu sempre falo que é a consequência, mas é importante a gente cultivar a saúde. Então essa aqui é a nossa gordura tipo ginoide, gordura tipo pera, acúmulo de gordura. Essa aqui é o tipo de gordura androide. Percebam aqui a maçã. É como se fosse uma pessoa com acúmulo de gordura, principalmente na parte abdominal, braços e pernas bem finos, com pouca gordura, com pouca massa muscular. Então essa aqui é a nossa acúmulo de gordura androide. Tá muito correlacionado com homens, tá? Esse tipo de acúmulo de gordura é um tipo de acúmulo de gordura perigoso, porque tá muito correlacionado aí com gordura visceral. Então, essa gordura visceral já tem muitos estudos, né, que correlacionam com doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, resistência insulínica. Então, é importante a gente cuidar. Essa gordura, esse acúmulo de gordura é bem perigoso e pode sim influenciar no desenvolvimento de algumas doenças, de algumas incapacitações, internações. Então pode impactar na qualidade de vida, na mobilidade. Então é importante a gente perceber e cuidar disso aqui também, desse tipo de acúmulo de gordura. Aqui a gente tem o tipo de acúmulo de gordura tipo cenoura, ou seja, a parte superior tem bastante acúmulo de gordura, membros superiores, abdômen, e a parte das pernas é bem fininha. Esse tipo de acúmulo de gordura também é bem perigoso, né? Pode acontecer em homens e mulheres e está muito correlacionada também com a gordura visceral, ou seja, aquela gordura que fica entre os órgãos. Então é importante cuidar, porque também está correlacionado com síndrome metabólica, doença cardiovascular, pressão alta, diabetes, dislipidemia, aumento de triglicerídeo, resistência insulínica. Então esse tipo de gordura aqui também é importante cuidar e é um tipo de gordura perigoso. Gordura do tipo azeitona no palito. Imagina que isso aqui é uma parte abdominal, acúmulo de gordura na parte abdominal, membros inferiores bem fininhos e também membros superiores fininhos. Esse tipo de gordura aqui é perigosíssimo e precisa cuidar também. Está muito correlacionado com doença cardiovascular, com todas as doenças que eu mencionei anteriormente nos outros acúmulos de gordura. Então é importante também cuidar para evitar danos maiores. A gordura visceral ela está muito correlacionada com o acúmulo
de consumo de açúcar, de industrializados, de gordura. Isso em excesso vai se acumulando pelo corpo e chega a um ponto que começa a acumular dentro do corpo, entre os órgãos, nos órgãos. Você já ouviu falar aí na gordura do fígado? Pois é isso. Na gordura do pâncreas também, o pâncreas também acaba acumulando o cérebro. Então, quanto mais excessos você fizer de acúmulo de energia, né? Tá consumindo muita energia, muita caloria, muito açúcar, muita gordura, isso tudo vai sendo acumulado. E principalmente como gordura visceral. E essa gordura, ela é bem perigosa, como eu mencionei anteriormente. Já tem muitos estudos aí correlacionando com doenças, com muitas doenças. Outra questão importante é o sedentarismo. Se você não pratica nenhum tipo de atividade física, você fica fadado a priorizar e até ajudar nesse acúmulo de gordura visceral. Então é como se fosse uma bomba explosiva. Então é importante sim a gente cuidar da atividade física, incluir aí a atividade física. Estresse excessivo, isso também acaba influenciando no acúmulo de gordura, principalmente na gordura visceral. Então, se você vive muito estressado, ansioso, muito excesso de trabalho, você precisa dar uma pausa, senão você vai ser parado em algum momento, né? Se você não para, a vida te para. Eu sempre falo isso. Então, é importante também você cuidar, você priorizar momentos de plenitude, cuidar da sua mente, cuidar da questão do estresse, da ansiedade, procurar um profissional, se for preciso usar medicação, não tem problema nenhum, né? Não é demérito para ninguém utilizar algum tipo de medicação. Às vezes os suplementos também ajudam, plano alimentar também. Então é importante sim buscar ajuda e dar uma freada nesse excesso de estresse, nesse excesso de ansiedade. O sono é super importante. Se você hoje tem um sono muito ruim, você também está afadado a acumular gordura. Porque durante o sono a gente reajusta todo o nosso corpo, as reações químicas, alguns hormônios de fome e saciedade são regulados durante o sono. Então, se você não dorme bem, esses hormônios ficam desregulados e no dia seguinte você acaba comendo muito mais do que o que você precisa, do que o que você necessita para você sobreviver. E aí você come a mais e volta naquele passo que eu falei anteriormente, que é o acúmulo de gordura. Então é importante tentar manter esse equilíbrio aí no sono. Ingestão de água também é super importante, tá sempre visualizando esse tipo de coisa, percebendo, mensurando. Alguns fitoquímicos também podem ajudar e aí entra o meu método de trabalho. Então chá, o shot, sementes, ter uma alimentação saudável, com frutas, legumes, verduras integrais. Isso também vai favorecer aí a melhora dessa energia, a diminuição do acúmulo de gordura na parte corporal. Perceba que esse acúmulo de gordura, ele pode sim influenciar no desenvolvimento de algumas doenças que já estão mais do que caracterizadas aí, mais do que pautadas aí na ciência. Então, doença cardiovascular, pressão alta, diabetes, resistência insulínica, alguns cânceres, câncer de cólon, câncer de mama, também está muito correlacionado com esse acúmulo de gordura. E é importante sim buscar ajuda, se cuidar sempre. E aí tem algumas medidas que a gente pode estar fazendo até para ver como é que tá essa questão da gordura visceral, que eu vou te ensinar de forma prática, bem tranquilo. Você não precisa ter nenhuma balança específica e você já vai conseguir visualizar se você está em risco de desenvolvimento de doença cardiovascular ou não. Então pega papel e caneta que eu vou te ensinar agora. Você vai pegar uma fita métrica e vai mensurar a sua circunferência abdominal, ou seja, a sua circunferência abdominal, ela é bem na parte do umbigo, tá? Então, se você é homem, se a sua circunferência abdominal estiver acima de 94 centímetros, perigo, você está em risco de doença cardiovascular. A gente precisa urgentemente fazer mudanças no estilo de vida, como eu falei anteriormente. Agora, no sexo feminino, você também pode fazer essa circunferência abdominal, essa medida com a fita métrica. E se tiver acima de 80 centímetros, perigo. Isso também pode estar muito correlacionado com doença cardiovascular. Uma outra medida muito legal de fazer é fazer a relação cintura-quadril, tá? Então você vai medir a sua circunferência de cintura, que é a menor circunferência do seu tronco,
mediu e vai fazer a circunferência do seu quadril, que é a maior circunferência, aquela parte dos glúteos, tá? E aí, como é que você vai fazer? Você vai dividir cintura, o valor que deu na cintura, pelo valor do quadril. E aí a gente tem um ponto de corte. Para homens, precisa estar abaixo de 0,95 centímetros. E para mulheres, precisa estar abaixo de 0,85 centímetros. Percebam, todas essas informações que eu passei aqui para você, não é para causar nenhum tipo de pavor. Essas informações são para te deixar informado, embasado e para que você consiga perceber que você precisa mudar. Se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer andar, sentar com qualidade de vida mais lá na frente, no envelhecimento, se você ainda é jovem, acha que isso não diz nada para você, então eu sinto lhe informar que você está totalmente equivocado. Por quê? Tudo que a gente faz hoje, a gente está plantando. E vai ser muito bom lá na frente. Então, todos esses hábitos, quanto antes você mudar, vai ser melhor para você ter uma velhice com qualidade, até agora mesmo ter uma qualidade de vida, não ter doença, não ter que gastar com um monte de remédio, né? Ao invés de gastar com remédio, né? Vamos colocar aí toda a nossa energia e todos os nossos recursos na alimentação, na atividade física, em boas escolhas, porque é isso, eu acho que ninguém quer ficar preso em cima de uma cama, ninguém quer ficar dando trabalho pro filho lá na frente. Se você não tem filho, pior ainda, quem vai cuidar de você, né? Então, a gente tá aqui pra gente viver bem, pra gente ser cuidado e cuidar, pra gente ser amado e amar, mas com qualidade de vida principalmente, sem precisar gastar rios de dinheiro com remédios, né? Por que você não pensa aí que você vai gastar dinheiro, né, lá na sua velhice, na sua aposentadoria, com viagens, por exemplo, e não com aquele monte de medicação, que é o que eu vejo hoje na minha prática clínica, na realidade. E de verdade, assim, isso não é legal para ninguém. E quando você chega lá na frente, que você pensa, poxa, eu podia ter feito isso, poxa, eu podia ter agido de outra forma, já foi, já passou. Então o momento é agora. Não fica esperando o melhor momento, não. Vai e faz agora com as condições que você tem. Não fica também colocando limites ou se sabotando, achando que precisa ter rios de dinheiro para poder se cuidar, para poder ter um estilo de vida saudável, sabe? É importante criar essa consciência e perceber que se você se encaixa em um desses modelos corporais de acúmulo de gordura que eu mencionei, você precisa agir com rapidez, porque o quanto antes você tiver agido, quanto antes você vai ter resultado. E a vida passa assim, né? A vida passa muito rápido, os dias passam muito rápido e o cuidado é no dia a dia. E mesmo que você escorregue, que você pense em desistir, levanta, não desiste, persista, né? O resultado ele vai chegar, mas ele depende muito das suas atitudes, principalmente. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo eu fiz com muito carinho para que você consiga implementar essas mudanças, porque eu vejo que faz muita diferença. Um beijo da Nutri!